Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge Lemites de Oliveira, sou arqueólogo, historiador, antropólogo social e professor na Universidade Federal de Pelotas. Hoje é dia 25 de outubro de 2022 e este vídeo trata sobre concursos públicos para arqueólogas e arqueólogos e docentes de arqueologia no Brasil. Eu gostaria de começar a tratar do assunto por falar da Lei 13.653 de 2018. Esta lei foi publicada no Diário Oficial da União no dia 19 de abril de 2018 e ela trata da regulamentação da profissão de arqueólogo e de arqueóloga. Em linhas gerais, diz quem é arqueólogo e arqueólogo no Brasil e quais são as atribuições da profissão. Obviamente que hoje em dia os concursos públicos para arqueologia e para outros tantos campos do conhecimento científico são cada vez mais disputados. Os certames contam com dezenas e às vezes com centenas de candidatos e candidatos. E é importante que todo tipo de concurso que envolva o ofício de arqueóloga e de arqueólogo no Brasil esteja de acordo com a lei citada. A lei número 13.653 de 2018, no artigo 2º, diz que o exercício da profissão de arqueólogo é privativo das pessoas que são bacharéis em arqueologia, com cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação, e também aquelas que possuem uma graduação na mesma área em outros países, desde que os diplomas tenham sido revalidados no Brasil na forma da legislação pertinente. Também reconhecem as pessoas que possuem pós-graduação estricto sensu, mestrado e doutorado em cursos devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação, que no caso é a CAPES, o órgão que reconhece os programas de pós-graduação estricto sensu que oferecem mestrado e doutorado no país. Portanto, as pessoas que possuem mestrado e doutorado com área de concentração em arqueologia, com dissertação de mestrado ou tese de doutorado sobre arqueologia, com pelo menos 2 anos consecutivos de atividades científicas próprias do campo profissional da arqueologia, devidamente comprovadas, são arqueólogas e arqueólogos. Até fins do século XX, nós tínhamos basicamente 3 programas de pós-graduação que formavam arqueólogas e arqueólogos no Brasil. Programa de pós-graduação em História, com área de concentração em pré-história na Universidade Federal de Pernambuco, programa de pós-graduação em História, com área de concentração em Arqueologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e também programa de pós-graduação em Antropologia, com área de concentração em Arqueologia na Universidade de São Paulo, que depois passou a ter um programa específico de arqueologia oferecido pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. O mesmo aconteceu na Universidade Federal de Pernambuco. De lá para cá, especialmente no século XXI, já a partir da década de 2000, com o crescimento do campo da arqueologia, num contexto de participação de arqueólogas e arqueólogos nos estudos de licenciamento ambiental de diversos empreendimentos e também no âmbito do REUNE, o programa do governo federal ligado à expansão e estruturação das universidades
federais, nós temos hoje em dia mais de 15 graduações em arqueologia e diversos programas de pós-graduação em arqueologia e em antropologia, com arqueologia, que também formam profissionais para o campo de arqueologia. A legislação ainda estabelece que na data da publicação da lei, dia 19 de abril de 2018, são arqueólogas e arqueólogos as pessoas que concluíram especialização, que é uma pós-graduação lato sensu em arqueologia, devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação e que contem com pelo menos 3 anos consecutivos de atividades científicas próprias do campo profissional da arqueologia, devidamente comprovadas. Portanto, quem conclui hoje em dia uma especialização em arqueologia, se não tiver bacharelado em arqueologia ou mestrado e doutorado com área de concentração em arqueologia, terá dificuldades de ser reconhecida como arqueóloga ou arqueólogo segundo estabelece a lei. Vale lembrar que a experiência profissional para comprovar se a pessoa é arqueóloga, especialmente aquelas que possuem especialização, mestrado e doutorado, se referem basicamente às experiências após a graduação. Não entram, por exemplo, atividade de iniciação científica. Por quê? Porque a pessoa, à época, não era formada, não tinha um curso superior, exceto quem estivesse fazendo uma graduação, por exemplo, em arqueologia, que seja sua segunda graduação. Mesmo assim, atividade de iniciação científica, no meu entendimento, não são computadas para esse tipo de finalidade. A mesma lei, ainda no artigo 3º, estabelece as atribuições da arqueóloga e do arqueólogo. No inciso 1, diz o seguinte: planejar, organizar, administrar, dirigir e supervisionar as atividades de pesquisa arqueológica. Portanto, concursos para docentes do ensino superior também devem obedecer a esta lei. Por quê? Porque ninguém vai fazer um concurso apenas para trabalhar como professor ou professor de arqueologia. As pessoas também desenvolvem atividades de pesquisa, de extensão nas instituições de ensino superior. Portanto, elas exercem também ali na pesquisa, especialmente o ofício de arqueóloga e arqueólogo. Portanto, a legislação deve ser obedecida. Eu queria dizer, portanto, que todo tipo de concurso para arqueóloga, arqueólogo e para docente de arqueologia deve estar de acordo com a Lei 13.653. Portanto, se você, arqueóloga, arqueólogo, se viu impedido de fazer a inscrição num concurso público para docente de arqueologia ou para arqueóloga e arqueólogo, sendo arqueólogo e arqueólogo de acordo com a lei, deve, portanto, reivindicar os seus direitos. Isso deve ser feito, primeiramente, no âmbito institucional. A instituição que abriu o concurso público deve-se solicitar a inscrição ao certame. Caso a solicitação seja negada, o Ministério Público deve ser acionado. No caso de universidades
federais, o Ministério Público Federal. No caso de universidades estaduais, o Ministério Público Estadual. Caso ainda a solicitação não tenha o deferimento, esse assunto pode ir para a esfera do judiciário. Por isso que é importante, nesses concursos, que você já tenha o contato de um profissional do direito, um advogado, uma advogada para lhe orientar e até mesmo para lhe representar no judiciário com o propósito de assegurar os seus direitos na forma da lei. Então, o que eu entendo que seja o ideal para um concurso público para docente do ensino superior? O ideal é que se tenha como critério básico que a pessoa seja arqueóloga na forma da Lei 13.653 de 2018 e que tenha doutoramento. O doutorado pode ser em qualquer área. Mas como assim? Bom, alguém pode ser bacharel em arqueologia, então, portanto, a pessoa é arqueólogo de maneira indiscutível e pode ter um doutorado em educação, história, antropologia, genética, museologia, um doutorado interdisciplinar e não necessariamente em arqueologia ou em antropologia ou história com área de concentração em arqueologia. Em casos assim, não se pode restringir qualquer profissional que seja arqueólogo de participar do certame. E é importante que se compreenda que, historicamente, especialmente aí a partir do século XIX, o processo de institucionalização do campo da arqueologia no Ocidente, entenda-se, por exemplo, Europa Ocidental e as Américas, se deu em diálogo teórico e prático e empírico com diversos campos do conhecimento. A arqueologia é fundamentalmente um campo multi e transdisciplinar desde as suas origens. Portanto, os concursos não podem fechar as portas para alguns profissionais que tomaram a decisão, que fizeram a escolha, por exemplo, de fazerem um doutorado em museologia para contribuir para o desenvolvimento da arqueologia no que diz respeito a acervos, a processos de musealização, tampouco os colegas que fizeram doutorado em educação e que apresentam uma contribuição muito grande à arqueologia no que diz respeito, por exemplo, à educação patrimonial. Os concursos, repito, na minha opinião, o ideal é que exijam para a carreira do magistério superior que a pessoa seja arqueóloga na forma da Lei 13.653 de 2018 e que tenha doutorado, apenas doutorado. Fica muito mais amplo assim e assegura o cumprimento da legislação para que não se tenha recursos depois e que esse assunto possa ser judicializado, porque na origem o edital não obedeceu à legislação em vigor.
É muito recorrente no Brasil, por exemplo, no campo da antropologia, se abrir os concursos para docentes do ensino superior e pede-se apenas doutorado. Óbvio, porque a antropologia também é um campo que dialoga com vários outros campos do conhecimento. Torna-se, portanto, até contraditório se ter programas de pós-graduação em outras áreas que abram as portas para profissionais de arqueologia e programas de arqueologia que abram as portas para profissionais que vêm de áreas afins e que depois os concursos públicos fechem as portas a vários profissionais. Então, os direitos nossos estão assegurados em lei. E para que a legislação seja cumprida, nós precisamos exercer o direito à cidadania plena. No que diz respeito mais especificamente aos concursos para a carreira do magistério superior em universidades públicas, há um outro assunto que eu considero um tanto quanto delicado e que por vezes causa uma certa polêmica. Qual seja a banca examinadora. O ideal também é que nenhum membro da banca examinadora tenha relações de amizade ou de inimizade com quaisquer pessoas que estejam como candidatas à vaga. Então, por exemplo, numa pesquisa na internet, pode-se ver se as pessoas têm relações, por exemplo, de orientação. Um membro de uma banca, o ideal é que não seja o orientador ou a orientadora de alguém que esteja como candidata. O ideal também é que não faça parte do mesmo grupo de pesquisas registrado no CNPq, que não seja coautor de trabalhos nos últimos 5 anos e assim sucessivamente. Portanto, a banca tem que ser imparcial também nesse quesito. Então, quando se percebe a suspeição de algum membro, cabe informar a instituição sobre esse assunto. Quem faz a denúncia tem o ônus da prova, e essa prova pode ser obtida rapidamente pela internet, inclusive nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, por aí vai. Mas como assim? Porque se as pessoas se relacionam como amigas ou inimigas, obviamente uma não pode ser membro de uma banca examinadora em que a outra esteja como candidata. Isso tudo assegura a lisura do processo. A minha experiência em concursos públicos na década de 1990 sugere que tenhamos alguns cuidados. O primeiro deles é a atualização do currículo Lattes. O currículo tem que ser devidamente preenchido. Artigos, capítulos de livros, por exemplo, tem que ter lá ISSN, ISBN, a paginação. Quando se vai apresentar esse currículo para um
certame ele tem que ser devidamente documentado. As experiências profissionais de docência, de pesquisa, tudo devidamente informado com o período, a carga horária, o tipo de atividade desenvolvida e a assinatura, enfim, do órgão. No caso de atividades em universidades, eu entendo que a documentação oferecida por instâncias superiores, as próprias reitorias, por exemplo, são documentos válidos, documentos que hoje em dia são oferecidos pelo SEI, Sistema Eletrônico de Informação, também são válidas, né? Válidos os documentos. E a outra questão que é muito importante, a preparação, o estudo, o planejamento para sair-se bem em todos os pontos da prova escrita e da prova didática. Eu, quando fiz o concurso para História Antiga e Historiografia Brasileira em 1996, numa época em que nós tínhamos pouquíssimos concursos específicos para a arqueologia no Brasil, eu me preparei da seguinte maneira. Todos os pontos indicados no edital, todos, sem exceção, foram devidamente preparados. Então eu fiz uma síntese de cada ponto. Eu redigi previamente um texto para cada ponto indicado no edital, de tal maneira que na própria escrita eu já sabia como é que eu iria escrever a prova. Tinha começo, meio e fim, com discussão de autores, apresentação de dados, ideias, etc. Também organizei cada ponto para a prova didática. Para cada um ponto, eu fiz um plano de aula. À época, havia um tempo mínimo e um tempo máximo para a prova didática. Eu organizei tudo. Não havia, naquela época, os aplicativos, por exemplo, como o PowerPoint e outros para organizar as aulas. Então, eu organizei tudo em transparência. Quando saiu o ponto sorteado para essa etapa do concurso, eu apenas organizei, entreguei para cada um membro da banca o plano de aula e utilizei naquela época o retroprojetor. Hoje em dia, normalmente, os concursos oferecem projetor multimídia ou data show e a pessoa apenas vai e insere o arquivo e promove a sua aula, a sua prova didática. Aí há questões que são inerentes ao magistério. Quando vamos dar aula, nós trabalhamos com a voz, gestos, olhares. A prova didática tem que ser administrada à banca examinadora. E a pessoa deve assegurar a comprovação de domínio do conteúdo e também a didática na explicação do assunto. Espera-se que a banca, obviamente, esteja suficientemente preparada para compreender o assunto e avaliar com imparcialidade. Há muitos anos, quando eu fiz um concurso anterior a esse de 1996, um membro da
banca durante a prova didática, ele estava lendo um jornal. Eu me recordo bem, era a Folha de São Paulo, e não prestava atenção na aula que eu ministrava. Então, esse é o tipo de conduta, hoje em dia, inaceitável. Até porque num certame desse tipo, hoje em dia, público, então, outras pessoas que não sejam as candidatas, normalmente podem tomar assento e acompanhar a prova. Isso também assegura a lisura do certame. Hoje em dia também é muito recorrente que se exija a apresentação de um memorial, em que a pessoa que é candidata se apresenta profissionalmente e que apresente no memorial as atividades que pretende desenvolver, caso seja aprovada e chamada a assumir a vaga. São atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, e nas universidades também tem atividades burocráticas e administrativas. Então, às vezes, há algumas contradições nas entrevistas. Exemplo: a pessoa apresenta um conjunto de propostas de pesquisa, de ensino, de extensão, mas quando perguntada se caso seja aprovada em primeiro lugar, se tem condições de assumir imediatamente a vaga. Às vezes, quando os concursos ocorrem no interior, pode ocorrer de alguém dizer assim: eu assumo, mas eu vou morar em tal cidade e eu venho para cá apenas nas datas para ministrar as aulas. Bom, isso é uma contradição no meu entendimento, porque as atividades não são apenas de ensino, tem atividades de pesquisa, de extensão, orientação de discentes, de participação em reuniões de departamento, de colegiado. Então, há uma exigência que a pessoa esteja na cidade onde está sediada a universidade de segunda a sexta, pelo menos. Por isso que o ideal é que a pessoa se mude para a cidade onde a universidade está estabelecida. Se não tem esse propósito, pode denotar uma contradição entre o que propõe no memorial e o que de fato poderá fazer. No que diz respeito à prova de títulos, é importante que todas as atividades profissionais estejam devidamente documentadas. Artigos, capítulos de livros, participação em eventos científicos locais, regionais, nacionais, internacionais, as publicações em anais, atividades docentes com data, com carga horária, tudo especificado. E temos que ficar atentos também, porque às vezes, paradoxalmente, candidatas e candidatos com um currículo maior são reprovados nas etapas da prova escrita ou da prova didática. E às vezes as notas são muito discrepantes. Por exemplo, um membro da banca atribui 9,5 à prova didática de uma pessoa e outro membro 5.
Há uma disparidade. Quais são os critérios para se avaliar esse tipo de prova especificamente? Então, isso pode levar a entender de que há falta, ou haveria a falta de imparcialidade. Então, isso tudo tem que ser observado. Dúvidas devem ser dirimidas. E as pessoas que se sentirem de alguma maneira prejudicadas em tendo como comprovar isso, devem exigir o cumprimento da legislação. Bom, se você chegou até aqui, espero que tenha gostado deste vídeo. O vídeo de um professor antigo, que tem mais de 25 anos de experiência no campo da arqueologia, que atua como professor universitário desde 1996, que já participou como candidato de alguns concursos públicos e que também já participou como membro de bancas examinadoras em várias ocasiões. Sempre que percebi que havia algum ou alguma candidata com que eu tive ou tinha algum tipo de relação, declinei. E eu mesmo levantei a minha suspeição para evitar qualquer tipo de problema e para manter a imparcialidade, a lisura no concurso. A você que chegou até aqui, que tem a intenção de participar de um concurso público, a carreira de arqueóloga, de docente de arqueologia, desejo sorte, sucesso e não esquecendo, tem que manter o foco, tem que estudar com afinco, tem que se organizar, se planejar para sair bem em todas as etapas do certame. Um grande abraço e fiquem bem.